Glória a Deus. Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor. Estamos aqui para mais um dia da nossa campanha de jejum e oração dos nossos 21 dias. Hoje é o 16º dia. Eu quero meditar na palavra do Senhor juntamente com você e juntos fazermos uma breve reflexão da nossa meditação, para que o nosso espírito seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. O texto que nós iremos ler é o Evangelho de João, o capítulo de número 16. Está escrito assim: Tenho-vos dito essas coisas para que vós não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conheceram ao meu Pai e nem a mim. Mas tenho-vos dito isso a fim de que, quando chegar aquela hora, vós lembreis que já vos tinha dito, e eu não vos disse isso desde o princípio, porque eu estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Verso de número 8. Quando ele vier, convencerá o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós o não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que é isto que ele nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai. Diziam, pois: que quer dizer isto, um pouco? Não sabemos o que disse. Conheceu, pois, Jesus que queriam interrogar e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto, que disse um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Na verdade vos digo que vós chorastes e vós lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, ela sente profunda tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também, vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, eu vos digo que tudo quando pedirdes ao meu Pai,
em meu nome, ele vo-lo há de dar. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vós não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Verso 26. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e credes que eu saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso, cremos que saístes de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus, queridos. Que reflexão preciosa, que mensagem gloriosa da parte de Deus, né? Nós vemos as palavras de Jesus para os seus discípulos, as palavras de consolo, porque na verdade o tempo aqui era um tempo em que os discípulos estavam com o coração cheios de tristeza, por conta de Jesus vos abertamente falar acerca da sua ida novamente para o Pai. Jesus ainda disse: vos disse isso, mas o vosso coração se entristeceu. Porque agora os discípulos, eles estão vendo aqueles a quem eles tanto amaram, abriram mão de tudo, de suas profissões, de suas crendices, de seus misticismos, daquilo que eles tinham como algo concreto, abriram mão de tudo isso para poder servir e seguir a Jesus. E agora, esse mesmo Jesus, pelo qual eles largaram tudo, está anunciando que é chegado a hora dele partir. Mas Jesus aqui, ele vai nos dar uma instrução e uma informação linda, que Jesus vai falar sobre o ministério do Espírito Santo. Agora, é o Espírito de Deus, é quem começa a agir aqui. Agora, Jesus está deixando claro que ele está se retirando para que um novo tempo através do Espírito se inicie. Jesus está deixando claro que agora ele precisa ir para o Pai. É interessante quando nós olhamos aqui o versículo de número 5, Jesus disse assim: e agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque eu vos tenho dito, e o vosso coração se encheu de tristeza. Aí Jesus no versículo 7 declara dizendo: todavia eu digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não há de vir. Queridos, quando nós olhamos para a Trindade, ela é muito bem definida e estabelecida. Olhamos para Deus como o Deus Criador, olhamos para Jesus como o Cordeiro de Deus que veio com a finalidade de conduzir o homem a Deus, morrer pelos pecados da humanidade, né? E ali os nossos pecados serem espargidos, os nossos pecados serem perdoados pela pessoa de Jesus Cristo. Eu vejo muito bem definida essa separação da Trindade. E o Espírito Santo
Jesus, nesse texto de João, capítulo 16, Jesus fala que o Espírito veio para convencer o homem. Veja bem, Deus cria, o Filho morre pelos nossos pecados e o Espírito nos convence da obra redentora de Cristo e nos convence dos nossos pecados todos os dias. Amados, nós precisamos compreender algumas verdades vindas do próprio Deus. Precisamos compreender que o nosso Deus é um Deus que trabalha com propósito. O Espírito de Deus, ele veio a manifestar com um propósito muito bem estabelecido. Eu gostaria de falar com você sobre algumas coisas para edificar a sua vida nessa manhã. O primeiro ponto que eu separei é que Jesus, nos versículos 1 e 2, Jesus está falando sobre um tempo profético. Jesus está dizendo de uma forte perseguição que virá sobre a igreja de Cristo. Veja bem o versículo 1. Tenho-vos dito essas coisas, para que vós não escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas, e vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará de fazer um serviço a Deus. Jesus afirma em que chegará o tempo em que vai haver uma perseguição tão grande sobre aqueles que professam o nome do Senhor. Jesus, ele fala que esse tempo seria em que muitas pessoas seriam mortas por amor ao Evangelho. Muitas pessoas padeceriam por amor a Cristo. E Jesus diz que quando isso vos acontecer, aqueles que vos perseguem e vos matarem por amor a Cristo, diz a Bíblia, as palavras de Jesus, que esse estará fazendo um favor para Deus. A palavra de hoje é nos mantermos firmes, mesmo em meio às grandes provações. Nos mantermos firmes, perseverantes no Senhor, mesmo em tempos de perseguição. É o primeiro ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos. O segundo, pois o ministério aqui é um ministério do Espírito Santo, né? Esse ministério, primeiro, ele começa em Jesus. Porque nós olhamos para Jesus, vemos a figura de Deus, porque Jesus diz, eu e o Pai somos um só. Quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus afirma que ele e o Pai, eles estão no mesmo parâmetro, eles são apenas uma pessoa, com funcionalidade diferente, mas a mesma pessoa. E quando nós olhamos para o contexto de Filipenses, capítulo de número 2, a Bíblia diz que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser como a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo. Jesus, 100% homem, mas cheio da presença do Espírito Santo. E Jesus diz algo tão interessante, ele diz, olha, eu preciso ir. As palavras de Jesus é, porque se eu não for, aquele que há de vir não vem. Mas se eu for, eu rogarei ao Pai, e o Espírito Santo vos será dado. Percebe? Os discípulos estavam tristes porque perderiam a Jesus. Mas Jesus, no mesmo tempo, acalenta o coração dos seus discípulos, dizendo, eu vou, mas ele vem. Eu vou, mas o Espírito vem. Eu vou, mas o Espírito da verdade vem. Que coisa gloriosa. Eu gostaria de falar sobre o Espírito Santo nesse 16º dia. O nosso amigo, o nosso conselheiro, aquele que está conosco todos os dias de nossa vida. Aquele que nos dias de dificuldade, aquele que nos dias de aflição é o nosso amigo presente. Aquele que quando as pessoas se afastam, ele é o que está conosco.
é aquele que nos consola, é aquele que nos orienta, é o Espírito Santo. E eu gostaria de falar um pouco sobre ele. Jesus ele vai dizer que o Espírito Santo ele tem uma função que é convencer o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus nos versos 9, 10 e 11, Jesus vai especificar o que seria convencer o homem. Versículo 9, Jesus diz, do pecado, porque não creem em mim. Como que alguém hoje pode viver uma eternidade longe da presença de Deus? É não recebendo a Cristo. Jesus, ele é a ponte que vai nos conectar com Deus. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus é o que tem poder de perdoar pecado. Lembra do contexto de Mateus capítulo 9, verso de número 6. Mateus capítulo 9, verso 6, quando um paralítico está diante de Jesus, e Jesus diz, filho, perdoados estão os teus pecados. A Bíblia diz que alguns escribas que assistiam aquela cena, eles disseram, como pode este dizer, perdoados estão os vossos pecados? E a pergunta de Jesus é, o que é mais fácil? Eu dizer a esse paralítico, levanta e anda, ou dizer que os seus pecados estão perdoados? E Jesus disse essas palavras, pois vocês saberão que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados. Imediatamente Jesus o libera com perdão e com o seu milagre. Porque Jesus tem poder de perdoar pecado. E quando Jesus diz aqui no verso 9, convencerá do pecado, porque não creem em Jesus. E Jesus é o único que pode perdoar. No versículo de número 10, Jesus disse, da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Nós sabemos que Jesus foi declarado justo. O escritor da carta aos Hebreus vai dizer que Jesus em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. Jesus foi o único homem que não cometeu delito. Jesus foi o único homem que não errou o alvo. Jesus foi o único homem que não pecou. Jesus foi o único homem perfeito. E a perfeição de Cristo o levou a ser justo diante de Deus. Por isso que o seu sacrifício é um sacrifício perfeito. Por isso que após o sacrifício, a Bíblia diz que Jesus ele dá um brado, que é télios, que significa, sem ferir a veracidade da Bíblia, que significa estar consumado, ou a dívida está paga. É como se Jesus estivesse dizendo assim, o que eu precisava fazer eu fiz. O que eu vim para fazer eu fiz. E Jesus cumpre a sua vocação, ele cumpre o seu ministério com eficiência. No entanto, a Bíblia diz que Jesus está à destra de Deus, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Se Jesus está sentado à destra, é porque Jesus realizou o seu ofício. Por isso Jesus diz assim, eu vou, porque a obra de Cristo já tinha sido concluída. Jesus diz, eu vou, mas ele vem, porque a obra do Espírito, ela continua em nós. A obra de Jesus foi no Calvário, a sua morte e a sua ressurreição. Agora inicia-se a obra do Espírito Santo. E eu separei algumas coisas sobre o Espírito Santo. Eu gostaria de compartilhar com você muito brevemente, né? O Espírito Santo e o próprio Deus, eles recebem o que nós chamamos na teologia de nome funcional. O que seria um nome funcional? Nome funcional são nomes que são atribuídos a alguém segundo as funções que esse alguém exerce. Por exemplo, quando nós olhamos ao próprio Deus, né, quando ele é chamado de Jirê, né, que significa o Deus que provê, ou o Deus da provisão. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Êxodo 17:15, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. São nomes funcionais.
Jeová Rafá, o Deus que cura. Chamar, Deus presente. Jeová Sabaote, Senhor dos exércitos. São nomes funcionais. O Espírito Santo, ele também tem alguns nomes funcionais na Bíblia. E eu gostaria de transmitir para você a função maravilhosa do Espírito Santo. E o primeiro que eu gostaria de destacar para você, Gálatas capítulo 3, versículo 14. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o Espírito da promessa. Gálatas 4, verso 6. Ele é chamado de Espírito de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 15, ele é chamado de o Espírito de adoção. Romanos capítulo 8, verso 2, ele é chamado de Espírito de vida. Romanos capítulo 8, verso 9, ele é chamado de Espírito do Senhor. João 14, 17, ele é chamado de Espírito da verdade. Romanos 8, 26, ele é o nosso intercessor junto ao Pai. O Espírito Santo e o próprio Deus recebem nomes funcionais que são de acordo com as funções que eles exercem. O Espírito é o Espírito da verdade, pois ele nos convence. É o Espírito de Cristo, pelo qual chamamos e clamamos Abba Pai. O Espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. Ele é o nosso intercessor, o nosso consolador. Ele é o nosso amigo fiel e perfeito que está do nosso lado. Amados, que coisa gloriosa é compreendermos o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele carrega em si sentimentos, ele carrega em si atributos que provêm do próprio Deus. No entanto, a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Se ele pode se entristecer porque ele tem sentimentos. Eu quero fazer um compromisso com você nesse 16º dia. O nosso compromisso é, durante esse dia, agora são aproximadamente 6h15 da manhã, eu quero, nesse 16º dia, te desafiar. Te desafiar o quê? A não entristecer o Espírito Santo nesse dia. É um desafio. Faça essa oração, fala, Senhor, eu não quero entristecer o teu Espírito, eu não quero entristecer o seu coração. Porque ele se entristece, mas ele também se alegra. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de juntos nós clamarmos ao nome do Senhor pelo propósito do nosso dia, orar pelos familiares. Eu gostaria de, juntamente com você, clamar para que a presença do Espírito Santo ela seja palpável na sua vida. Você pode orar comigo nessa manhã? Senhor, Pai de amor, Pai de justiça, Pai de misericórdia, Pai da verdade, Pai da equidade, Pai dos céus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o teu nome eternamente. Que todo louvor e adoração sejam entregues e atribuídos ao Senhor, o nosso Deus. Senhor, nesse dia, após a meditação dessa palavra, no qual o teu Espírito falou ao nosso coração, nós queremos clamar pela manifestação do teu Espírito em nós. Queremos clamar pela ação divina do teu Espírito. Pois o teu Espírito veio para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. O teu Espírito é quem revela, o teu Espírito é quem mostra a essência de Jesus. E nós queremos clamar, Senhor, Espírito Santo, venha sobre a vida dos meus irmãos, venha sobre nós. Nós clamamos, Pai, a unção, clamamos a
tua presença, clamamos o teu poder, Senhor. Espírito do Senhor, visita agora esse irmão que propôs no seu coração se manter fiel, que propôs no seu coração se manter firme nesse propósito. Espírito Santo, fortalece ele, fortalece ela. Espírito do Senhor, convence ele, convence ela da obra poderosa e gloriosa que o Senhor ainda quer operar. Manifesta, Senhor, o teu poder na nossa vida. Faz acontecer em nosso meio. Nos permita, ó Pai, contemplar as tuas grandes maravilhas em nós e entre nós. Ó Deus, manifesta não por vaidade ou por merecimento, pois em nós não há merecimento. Em nós não há justiça, pois a justiça que está sobre nós não é nossa. A justiça que está sobre nós proveio do teu Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Santo Espírito, nosso amigo, talvez essa pessoa que está me ouvindo nessa manhã, talvez o coração dela tenha se sentido abatido, aflito, sozinho, sozinha. Visita essa pessoa, Espírito Santo. Mostra que o Senhor ainda é o Consolador. Essa alma que se encontra tão abatida, tão aflita, como o salmista, ele diz: por que está abatida, ó minha alma? Porque se perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ó Deus, nós nessa manhã queremos esperar no Senhor. Queremos descansar no Senhor. Queremos nos apegar ao Senhor. Queremos nos apegar às afirmações da tua palavra, pois é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A tua palavra, ela é o pão que nos alimenta, é a água que nos sacia. Pois a tua palavra vale mais do que o algodão que nos veste. A tua palavra, ela vale mais do que o ouro, mais do que a prata, Senhor. A tua palavra. Que essa palavra, ela possa adentrar no espírito dos meus irmãos. Porque a palavra no Espírito edifica, a palavra no Espírito consola, a palavra no Espírito exorta, a palavra no Espírito admoesta, a palavra no Espírito nos faz crescer, no Espírito, Senhor. Fala ao nosso espírito e a nossa alma viverá. Senhor, ainda neste propósito de oração, queremos orar pelos familiares dos nossos irmãos. Aqueles que carecem da nossa intercessão, aqueles que carecem da nossa súplica diante de Deus. Clamamos, ó Deus, pelos nossos familiares, clamamos para que o teu poder alcance a nossa casa na totalidade. Aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor, faz acontecer na nossa casa, faz acontecer no seio da nossa família, faz acontecer, ó Pai, diante dos nossos olhos, como está escrito: provai e vede que o Senhor é bom. Senhor, queremos provar ainda mais da tua bondade, Senhor. Oramos pelos nossos familiares e te agradecemos porque eu bem sei, ó Pai, que no Senhor as nossas orações são ouvidas, as nossas súplicas, elas são levadas até o teu trono, Senhor. Não te endureça, Senhor, a nossa petição. Atenta, Senhor, ao grito da nossa alma. Atenta, Senhor,
ao grito de socorro, Senhor, do nosso espírito que lamenta e clama, ao naio, a sebre, andequia, ao nosso espírito que clama pelos nossos familiares, Senhor. Nos faz viver um novo tempo na nossa família. Quantas pessoas, Senhor, que entraram nessa campanha de jejum de oração com o único objetivo de falar: Senhor, salva minha casa, Senhor, muda a minha história, Senhor, vira a chave da minha vida. Ó Pai, nós oramos para que o teu poder se manifeste, ó Pai. Para que o teu poder se manifeste, Senhor. Essa é a nossa petição. Nós oramos ao Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Glória a Deus, queridos. Que manhã maravilhosa. Eu não sei você, mas eu fui edificado por essa palavra. Eu fui edificado. O Espírito de Deus falou no meu coração. O meu coração se encheu de alegria nessa manhã por essa palavra. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te fortalecer nesse dia. E que você permaneça nessa campanha. Eu tenho um recado para você, né? A nossa vigília, aleluia, que vai acontecer nesse feriado, véspera de feriado. Eu quero convocar você a participar. A nossa vigília de oração. Vai estar juntamente conosco o pastor Helder, o pastor Luiz. Vai ser uma bênção. Você que pode participar, venha adorar a Deus conosco. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.